Bom, meus amores, agora então nós vamos para a gramática, tá bom? E hoje o tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre substantivo comum e substantivo próprio. Então aí já pega seu livro e abre lá na página 120 e nós vamos trabalhar a respeito desse tema até a página 122, tá bom? Então lá no início está escrito o título, substantivo comum e próprio, e tem um texto. O título do texto se chama Coisas da Vida. Há tanta coisa boa na vida: pipoca, bolo, pastel, praia, bola, piscina. Mas há coisa bem melhor: amizade, alegria, risada, afeto, carinho, amor. Então, tá falando sempre, desculpa, das coisas boas da vida, né? E aí tá explicando lá embaixo de vermelho: pipoca, bola, piscina e amizade. E tá tratando isso de substantivo comum. Por que essas características aí, pipoca, essas características não, esses nomes, pipoca, bola, piscina, amizade, são considerados substantivos comuns? Então, olha só, substantivos comuns. Quando formos falar de substantivo comum, o que ele vai indicar? Ele vai indicar o nome de tudo o que existe. Então, tudo que existe, a gente vai falar que é substantivo comum. Como assim, tia Daiane? Já a tia Daiane vai explicar para vocês a diferença que vocês vão pegar rapidinho. Por quê? Quando se trata de substantivo próprio, ele vai indicar o nome específico da pessoa. Olha só, indica o nome específico de uma pessoa, de um animal, de um lugar ou de uma coisa. Como assim, tia Daiane? Aqui não é o nome de tudo? Peraí que a tia Daiane já vai explicar essa diferença. Por quê? Aí embaixo dessa explicação está escrito assim: observe. Menino é substantivo comum e Rafael é substantivo próprio. Por quê? Menino é o nome que usamos para indicar garoto. Então, todo garoto nós vamos falar, aquele menino lá, aquele menino lá. Então, por isso que é substantivo comum. Agora, quando nós formos falar Rafael, apenas alguns garotos que têm o nome Rafael. São todos os meninos vão chamar Rafael? Não. Então, quando a gente trata de um nome específico da pessoa, a gente fala que é substantivo próprio. Comum, aquela menina lá. Próprio, a Rafaela. A Rafaela é assim assim. Então, aí a gente vai dizer que Rafaela é o substantivo próprio e menina, substantivo comum. Virando a página, lá na página 121, tem alguns outros exemplos de substantivos comuns e substantivos próprios que vai fazer com que a gente entenda melhor qual diferença é essa. Olha só, quando nós estamos falando a respeito de uma menina, substantivo comum, porque quando a gente vai falar de meninas, a gente está falando a respeito de todas as meninas. Quando a gente dá um nome específico, igual da nossa atividade, Sofia, é o substantivo próprio, porque é o nome daquela menina, né? Não é que todo mundo vai chamar Sofia. Se fosse, seria comum, mas como não é, Sofia vai ser o substantivo próprio. Nomes de pessoas são substantivos próprios. Nome de animais são substantivos próprios. Olha o exemplo. Nós estamos falando a respeito de gato. Quando nós estamos falando de gato, nós estamos falando do gato em geral. Mas nem todos os gatos vai se chamar xodó. Xodó a gente já vai chamar de substantivo próprio, porque é o nome daquele animal, é o nome daquele gato. Gato é quando a gente generaliza tudo. Outro exemplo, cavalo, substantivo comum, porque existem vários cavalos, vários tipos de cavalos, mas nem todo cavalo vai se chamar ventania. Então, ventania é substantivo próprio, porque está dando nome para aquele cavalo, certo? E cidade. Cidade é um substantivo comum, porque quando a gente está falando de cidade, existem vários tipos de cidades. Todas têm o mesmo nome? Não. Então, por isso que é um substantivo comum. Agora, todas as cidades vai se chamar Recife? Não. Então, como é um nome específico dessa cidade, vai falar que é substantivo próprio. Então, substantivo próprio é tudo que eu dou ao nome da pessoa, ou de um animal, ou de uma cidade. E substantivo comum é quando a gente está generalizando tudo, tá bom? E aí, o que nós vamos entender? Se vocês forem reparar esses exemplos, todos os substantivos comuns, eles vão ser iniciados com letra minúscula. Apenas vai iniciar com letra maiúscula se for início de frase, porque todo início de frase nós utilizamos letra maiúscula.
Se ele estiver no meio da frase, durante o percurso dessa frase, nós vamos utilizar sempre letra minúscula. Porém, quando nós falamos a respeito do substantivo próprio, todos eles vão ter o quê? Letra maiúscula no início. Porque nome de pessoa a gente se escreve de letra minúscula? De jeito nenhum. Nome de cidade nós vamos escrever em letra minúscula? Também não. Por quê? Nós estamos aprendendo que todo substantivo próprio tem o quê? Letra maiúscula. Seja no início, seja no meio. Se a gente estiver falando, por exemplo, a professora Daiane. O A vai ser maiúsculo porque é início de frase. Professora, minúscula. Daiane, maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa, tá bom? Então fica essa dica. Substantivo comum, letra minúscula. Substantivo próprio sempre vai ter letra escrita com letra maiúscula, tá bom? Aí, dito isso, desses exemplos de substantivo comum, quando a gente fala de coisa generalizada, e substantivo próprio, quando a gente está especificando o nome de uma pessoa, de um animal, de uma cidade, nós vamos para as atividades, tá bom? Então, lá no número 1, nós temos assim: complete as frases usando apenas um substantivo comum. Que delicioso. O que é delicioso? Aí vocês vão escrever. Os parará estão no armário. O que fica no armário? Esses parará são muito engraçados. A parará está dentro da gaveta da mesa. As parará brincam em volta do jardim. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão explorar o pensamento de vocês e vão ver essas possibilidades de construção da frase de vocês e, lógico, ter uma coerência. Exemplo, pelo menos da letra A para vocês entenderem. Que bolo delicioso! Ou pão delicioso. Aí vocês vão especificar. Por quê? Tem que ter coerência na frase. O bolo é gostoso, o pão é delicioso e assim por diante, tá bom? Lá na página 122, a número 2. Complete as frases com substantivos próprios. Então, na letra A, tem um risco, é uma cidade bonita. Então, vocês vão colocar o nome de uma cidade. Lembrando que início de frase ou substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. É um menino alegre. Quem que é um menino alegre? Vocês vão escrever um substantivo próprio aí. Quer ser professora quando crescer. Substantivo próprio. Pararã e pararã estão na minha classe. Substantivo próprio. Pararã é o nome do nosso país. Qual é o nome do nosso país? Que a gente vai escrever com letra? Muito bem. 3. Ligue os substantivos comuns aos substantivos próprios. Ou seja, quando eu estou falando de estado, qual desses é um estado? Brasília, Sergipe ou Atlântico? Quando eu estou falando a respeito de oceano, qual que é o substantivo próprio dele? Brasília, Sergipe ou Atlântico? Quando eu estou falando a respeito de uma cidade, é Brasília, Sergipe ou Atlântico? Tá bom? Então, vamos analisar e ligar corretamente. Você já percebeu que um substantivo pode conter outro substantivo? Veja o exemplo. Capacete, que pode se transformar em capa. E aí vai lá embaixo, vai estar escrito assim, ó, encontre substantivos dentro dos substantivos a seguir. Então vai ter uma palavra lá e você vai ter que encontrar um outro substantivo dentro dessa palavra, tá bom? Serpente. Qual outro substantivo nós podemos encontrar dentro dessa palavra? Tesouro. Qual é o outro que nós podemos encontrar? Capote. Qual é o outro substantivo que nós podemos encontrar dentro dessa palavra? Salada. Qual é a opção? Escola, repolho, palhaço, carrossel. Então, todas essas palavras têm um outro substantivo dentro que vocês vão pensar, analisar e escrever, tá bom? Bom,
dito isso então, vamos prestar bastante atenção, recapitular e ter a noção que quando nós estamos generalizando uma coisa, nós vamos utilizar substantivos comuns. Quando nós estamos falando a respeito de uma pessoa específica, de um animal específico, de uma cidade específica que seja, nós vamos estar falando a respeito de substantivos próprios, tá bom? Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.